O meu nome é Lucas Graça Aranha, sou médico, urologista e especialista em cirurgia de próstata. A gente sabe que 50% dos homens acima de 60 anos e 90% dos homens acima de 80 anos vão ter hiperplasia prostática benigna. Quer dizer que todo paciente com hiperplasia prostática benigna vai ter que tratar, operar, fazer... Não. Tem muitos pacientes que acabam tendo uma hiperplasia prostática, um aumento da próstata. Próstatas acima de 30 gramas já são consideradas próstatas aumentadas. Só que de 30 gramas até 100, 200, 300, 400 é tudo hiperplasia. Só que tem diferença de tamanho. Agora, tem pacientes que têm próstatas aumentadas e não têm sintomas e acabam só acompanhando com o urologista de forma regular para saber se algum momento começar a apresentar algum tipo de sintoma, isso ser direcionado para poder ser tratado da forma adequada, seja com mudança de estilo de vida, ou tratamento medicamentoso, ou tratamento cirúrgico. O diagnóstico do aumento da próstata ele é clínico. Na verdade, uma história clínica bem coletada, um exame físico bem feito, a gente já consegue definir que o paciente tem uma próstata aumentada e os sintomas que ele está passando para o urologista falam a favor de ser por causa de uma hiperplasia prostática. Aqueles sintomas de esvaziamento, de armazenamento e os pós-miccionais, associado a um exame físico, um toque retal, mostrando um aumento da próstata, uma consistência fibroelástica, sem nódo, sem endurecimento, o diagnóstico está muito claro. Agora, existem os exames complementares que eles são feitos para complementar o diagnóstico do paciente, como ultrassonografia de próstata, que eu acho muito importante por vários motivos. Ela consegue medir o tamanho da próstata, a gente poder quantificar qual o tamanho dela, isso é importante para decidir o tipo de tratamento. Ela pode ver também o índice de protusão prostática. A próstata, ela, dependendo do seu tipo de crescimento, que ela cresce de forma assimétrica. E às vezes um lobo mediano aumentado, uma parte dela aumentada, se insinua, ela invade, ela entra para dentro da bexiga. Isso acaba dificultando a drenagem da urina. Então, esse índice de protusão prostático, classificado em grau 1, grau 2 e grau 3, ele pode também definir e ajudar a gente a saber qual tipo de tratamento vai ser mais adequado para o paciente. O ultrassom ainda pode ver a espessura da parede vesical. Pacientes com parede vesical, parede da bexiga espessada, mostram que o paciente tem uma bexiga de esforço, uma bexiga já sofrida, uma bexiga já hipertrofiada que já está sendo substituído por um tecido mais endurecido. Então, isso fala também a favor de complicação e evolução da doença. Outra coisa importante que o ultrassom mostra pra gente é o resíduo urinário pós-miccional, ou seja, a quantidade de urina que sobra quando o paciente termina de ir ao banheiro. Vale lembrar que o ultrassom ainda tem a capacidade de identificar cálculos na bexiga, formados na bexiga, que isso é importante também para ajudar na definição do tratamento, e também pode identificar tumores na bexiga. Os tumores na bexiga, eles são melhores identificados pela cistoscopia, que é uma câmara que entra até a bexiga. O toque retal, além dele ajudar a gente a diagnosticar e inferir se o tamanho da próstata é muito aumentado ou pouco aumentado, ele ainda ajuda a excluir a possibilidade ou a probabilidade de ter câncer. O câncer da próstata pode ser suspeito quando existe algum nódulo ou uma área endurecida que justifique uma investigação mais invasiva. Outro exame importante na avaliação da hiperplasia prostática é o PSA. O PSA é um exame muito sensível e pouco específico, ou seja, várias coisas aumentam o PSA, mas ele, por estar alto ou estar baixo, não necessariamente é algo especificamente. Então, prostatite, hiperplasia, câncer de próstata, infecção urinária, orcoepididimite, todos esses acometimentos nessa região geniturinário podem causar uma elevação do PSA. Por isso que os exames complementares esse complemento para a gente chegar no diagnóstico final. Outro exame que pode ser pedido também, normalmente quando o paciente tem alguns exames que deram uma suspeita, o PSA às vezes deu mais alto, ou um toque um pouco alterado e ficou na dúvida, a ressonância é um ótimo exame complementar que, além de avaliar anatomicamente de forma muito mais bem definida que o ultrassom, ela pode avaliar algumas áreas suspeitas de câncer que necessitam de uma biópsia de próstata que acaba sendo guiada por essa imagem da ressonância. Um dos exames mais importantes na avaliação dos sintomas urinários é a urofluxometria.
Esse exame eu acho sensacional porque ele, na verdade, ele quantifica, ele documenta o fluxo urinário. É muito comum um paciente mais idoso que está cronicamente com o crescimento da próstata evoluindo e os sintomas lentamente progredindo, achar que está urinando de forma normal. Se pergunta para o paciente, você está urinando bem? Ele fala, não, doutor, estou urinando normal. Não é como quando eu era moleque, mas eu estou urinando normal. E aí você acaba fazendo perguntas mais específicas, você acaba vendo que às vezes o paciente vai muitas vezes ao banheiro, que ele acaba acordando muita noite para urinar, que na verdade ele tem um resíduo urinário, que o jato não é mais tão forte. Só que a forma de a gente quantificar esse jato urinário é com a urofluxometria. A urofluxometria é um exame que o paciente vai, fica numa sala, bebe bastante água. Quando ele está com a bexiga completamente cheia, o suficiente ali para fazer uns 150 ml no mínimo de exame, ele vai e urina num vaso especial. Esse vaso é um funil que tem uma balança, que tem um medidor no fundo, que ele consegue medir a força do jato urinário, então o fluxo máximo, a força máxima do jato urinário. Acaba que o fluxo faz uma parábola. A ideia é que o fluxo seja em sino, ou seja, o jato começa devagar, vai subindo, 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 chega no seu ápice e depois desce. O melhor fluxo urinário é esse, em sino. Além disso, ele pode ver o tempo que o paciente demora para urinar. Esse tempo é importante também, que às vezes o paciente tem dificuldade para urinar, acaba urinando de forma com jato urinário fraco e por muito tempo. Você vê que o paciente demora muito para terminar de urinar. Isso também é importante. E mede também o volume urinário para a gente saber se o paciente tem uma micção mínima a cada vez que ele vai no banheiro. Em caso de dúvida diagnóstica, quando os exames não chegam muito numa conclusão na parte miccional, na parte urinária, não fica muito bem definido se é por causa da próstata, se é por causa da bexiga o problema, qual é a causa, algumas vezes é necessário pedir uma urodinâmica, que é um exame mais invasivo, um pouco mais desconfortável, mas que tem suas indicações. Essas indicações são avaliadas pelo urologista e se ele achar que é importante para poder definir o diagnóstico e poder também alinhar expectativas para o tratamento, vai ser definido pelo seu urologista.